no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Com os plenários da Câmara e do Senado esvaziados durante a semana em função do feriado de 15 de novembro, os deputados federais se preparam para retomar votações na próxima semana e na pauta um projeto que terá impacto na vida de milhões de brasileiros, a PEC que trata sobre a reforma tributária. Mais informações agora com o repórter Sátiro Salles. Após uma semana improdutiva na pauta legislativa, com o esvaziamento do plenário provocado pelo feriado da Proclamação da República, é provável que a Câmara Federal retome na próxima semana com mais intensidade o ritmo de votações, dando prioridade ao projeto que institui novas regras para a cobrança de impostos. O grupo de trabalho, criado para analisar a proposta de reforma tributária, que já passou pelo Senado, tem uma reunião na próxima segunda-feira, dia 20, com representantes do governo federal, governadores e líderes partidários, como estratégia para viabilizar um ambiente favorável de votação do projeto na última semana do mês de novembro. O texto da PEC da reforma tributária, que disciplina a fusão e a redução do número de tributos, ainda não é um consenso. A Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais defendeu, por meio de uma nota publicada na última segunda-feira, mudanças da proposta para que os municípios recebam diretamente a sua parcela de arrecadação do novo imposto e para que as grandes cidades tenham maior peso no comitê gestor. A PEC unifica o ISS e o ICMS e aos secretários protestam que as prefeituras teriam apenas a cota parte da receita obtida, mas que o correto é a transferência direta para os cofres dos municípios. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Os brasileiros não querem mais pagar impostos porque a carga tributária é a mais alta do mundo. A reforma que está sendo discutida no Congresso Nacional ainda está bem distante do cotidiano da população e, neste momento, o jornalista Beto Almeida envolve diretamente esses personagens, governadores, prefeitos, secretários de finanças dos municípios, secretários de fazenda dos estados e também do Distrito Federal, na busca de um consenso, de um texto que venha dar mais estabilidade ao sistema tributário brasileiro e especialmente, principalmente, essa é a expectativa, que não traga uma nova carga, uma carga tributária ainda mais pesada para os consumidores, para os cidadãos, para as empresas. Enquanto os deputados federais se preparam para voltar ao Congresso Nacional, à Câmara na próxima semana, Beto Almeida, nesse momento, os olhares e o envolvimento dos deputados federais e senadores está mais diretamente esse envolvimento no olhar do orçamento da União de 2024. Agora, o interesse é a apresentação de emendas parlamentares individuais, coletivas, emendas de bancada à proposta orçamentária. Nesse bojo também está o debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que tem o deputado federal Danilo Forte como relator. Jornalista Beto Almeida, a semana esvaziada mesmo nos plenários das casas legislativas, mas nos bastidores tem muito movimento, como, por exemplo, essa articulação sobre o orçamento da União de 2024. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, bom dia a você e nossos ouvintes. Tem um detalhe aqui, né, Luciano, que a gente tem que deixar claro, que é o seguinte, verdade, a semana foi enforcada. Então, por conta do feriado de ontem, né, da Proclamação da República, agora é trabalhar com essa perspectiva de matérias que são estratégicas para o governo para semana que vem. Mas isso não quer dizer que as coisas estejam totalmente paradas. Tem muita articulação acontecendo. E uma delas, Luciano, diz respeito exatamente a essa questão da reforma tributária. Por que que a gente tem que passar a trabalhar essa questão da reforma, mesmo que ela foi encaminhada do Senado para a Câmara, porque foi modificado textos pontos que foram aprovados na Câmara foram para o Senado, lá o Senado alterou, teve que votar. Qual é a expectativa agora, então? Um dos pontos que tem pegado muito é exatamente essa questão que foi falada aí na matéria. É a divergência em relação, por exemplo, a esse comitê gestor. Que esse comitê gestor ele foi criado exatamente para gerir
e repassar para os estados e para os municípios os impostos arrecadados por meio do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, ou IVA, né? Então, os municípios e os estados querem detalhar melhor como é que será feita essa transferência. Os municípios estão defendendo que seja uma transferência direta, né, do comitê gestor, direto, na realidade, sem passar pelo comitê gestor, direto para os cofres municipais. Mas tem um ponto que tem outros pontos que pesam a favor da reforma tributária. Um deles é o seguinte: a matéria já foi amplamente discutida nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Ela está voltando para a Câmara, mas a Câmara já conhece de trás para frente, de frente para trás, todos os pontos. Isso facilita muito essa votação. Por isso que a expectativa, inclusive do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, é de que a maioria dos deputados concorde, inclusive, com a atualização do sistema tributário e que tudo deverá ser aprovado na Câmara rápido, com promulgação ainda neste ano de 2023, apesar do prazo estar muito curto. Nós estamos já, o quê? Na metade do mês de novembro, e a gente sabe que dezembro é um mês cheio de situações que levam a poucas sessões lá na Câmara. E ainda tem matérias, como você citou, como é o caso do orçamento. Antes do orçamento tem a LDO, que está nesse processo ainda de discussão, e aí sim entra um cearense na questão que é importante na discussão desse momento da lei de diretrizes orçamentárias, porque ela, na realidade, é a lei que prepara a formulação do orçamento. É a partir do que for aprovado na LDO que se discute o orçamento da União do ano que vem. E quem está na liderança, aliás, na relatoria dessa LDO é um cearense, é o deputado federal Danilo Forte, que tem, inclusive, trabalhado bem, muito bem, diga-se de passagem, Luciano, nessa questão da discussão, inclusive, da meta fiscal zero. O Danilo reagiu de forma até forte, vamos dizer assim, quando o presidente Lula colocou, por exemplo, que não dava para se trabalhar com déficit zero nas contas públicas no ano que vem. Isso mudaria muita coisa em relação ao que vai ser aprovado nessa LDO. E olha, o prazo lá é curtíssimo. Está terminando amanhã e é porque já foi esticado pelo o presidente do Senado, Arthur Lira. O que acontece? Tem reunião hoje. De quem, com quem e o que equipe, sairá dessa reunião. Pois é, a equipe econômica do governo Lula, ou seja, aí entra o planejamento, entra a Fazenda, né, o Ministério da Fazenda, para discutir com Danilo Forte pontos desta matéria, incluindo aí essas possíveis alterações na meta fiscal. Qual é a vantagem aqui, ou pelo menos a expectativa? É de que, por enquanto, o ministro Fernando Haddad ganhou a queda de braço com relação a outros ministros do governo Lula que defendem mais gastos e menos preocupação com essa questão de déficit público. Isso agrada muito, por exemplo, ao relator da LDO, Danilo Forte. Então, a ideia agora é que o Fernando Haddad trabalhe a proposta de um déficit zero nas contas públicas para o próximo ano. Se vai atingir ou não, Luciano, é outros 500. Mas a questão é que pelo menos isso tem que estar como meta dentro da LDO para finalmente ir para o orçamento. Quando eu falo sobre as emendas parlamentares individuais ao orçamento da União de 2024, Beto Almeida, há uma expectativa entre os prefeitos que em 2024 nós tenhamos um volume ainda maior de recursos do orçamento da União para os municípios. Nesse momento já dá para ter um cenário de quanto o Ceará terá para os municípios por meio das emendas parlamentares individuais e coletivas ao orçamento da União? Luciano de Oliveira, inclusive, sobre essa questão, inclusive a bancada federal do Ceará ainda não fechou o martelo sobre tudo isso ainda, né? É claro, existem expectativas? Existem, mas a gente sabe que tem as emendas individuais, as emendas de bancada, que são as que interessam de fato aqui para o estado do Ceará, para a definição de quais são as prioridades, e ainda tem, Luciano, aquela expectativa em relação às emendas partidárias, que são essa nova modalidade de emenda que está sendo proposta na LDO, inclusive pelo deputado Danilo Forte, para inclusão na proposta orçamentária. Então, isso tudo, com certeza, vai aumentar não só o volume de recursos para os estados, claro, para o Ceará, mas principalmente a garantia de que os recursos que forem incluídos e aprovados nas emendas, eles serão liberados. Há uma tendência hoje de aprovação dessa proposta de emenda partidária proposta pelo Danilo Forte, que é exatamente para substituir aquelas emendas do orçamento secreto que gerou toda aquela confusão. Então, o Ceará vai se beneficiar disso?
Claro que vai. O governo não quer essas emendas partidárias, não quer, porque isso tira do governo muito poder de negociação, muito poder que o governo tem na hora, inclusive, de liberar essas emendas para alguma votação importante. E se for aprovado do jeito que está sendo proposto aí pelo Danilo, o governo vai perder muito poder de força. O fato é, Luciano, os deputados federais tenderão a sair muito mais fortes desse orçamento da União do ano que vem.